minha ex-mulher me atacou na frente da minha filha e foi presa. Me arrependo de perdoá-la. Há alguns meses, minha ex-mulher entrou na minha casa e me enquanto eu segurava minha filha, há 2 anos, nos braços. Agora, estou lidando com PTSD, depressão e ansiedade, e parece que meu mundo interno e externo está desmoronando. Tenho ótimos recursos e sistemas de apoio e tudo o que deveria precisar para me reerguer, mas simplesmente não consigo. Tudo começou quando tivemos uma discussão sobre matricular nossa filha em uma creche e escola particular alguns dias antes do incidente. Ela decidiu inscrevê-la sem meu consentimento, violando nosso plano original de coparentalidade. É frustrante pensar que um incidente aparentemente pequeno levou a tudo isso. Eu a confrontei, dizendo que não a levaria para a escola porque eu não consenti. Há também um aspecto religioso nesta escola, e como minha ex e eu somos ambos ateus, isso me incomodou. Tentei ligar para a escola para cancelar a matrícula, mas eles exigiam consentimento de ambos os pais para fazê-lo. Por que não exigiram o mesmo para matricular é algo que está além da minha compreensão. No dia da troca de guarda, minha ex veio à minha casa para pegar minha filha, como de costume. Esta era nossa casa conjugal, que estávamos vendendo. No nosso plano de coparentalidade, eu estupidamente permiti que ela tivesse acesso à casa para cuidar de nossa filha em um lugar familiar enquanto a casa estava sendo vendida. Minha ex às vezes me dava um aviso, mas geralmente aparecia na casa, se deixava entrar e esperava até que minha pequena estivesse pronta. Tentei fazê-la parar de se deixar entrar, mas como o documento do tribunal dizia que ela tinha acesso à residência durante o dia, não havia muito que eu pudesse fazer além de pedir educadamente. Minha ex também estava simplesmente pegando coisas da minha casa que não eram declaradas como dela, mas isso é outra história. Quando ela chegou à casa naquele dia, sabia que haveria uma discussão sobre a escola. Eu não a impediria de levar minha filha para a creche de escola nos dias de custódia dela, mas não tinha a intenção de fazer isso sozinho e estava disposto a passar por mediação. Minha ex, narcisista como é, decidiu que ela teria o que queria, não importa o que. Minha ex entrou no meu quarto e me acordou depois de chegar em casa mais cedo do que o normal. Ela começou a desviar, fazendo falsas acusações de negligência ao CYFD. Nada aconteceu porque, ao contrário do que minha ex-narcisista pensa, sou um pai muito capaz. Quando percebi que a conversa não estava indo a lugar nenhum, decidi encerrar a conversa e prosseguir com a troca de guarda. Isso irritou ainda mais minha ex, que decidiu ir acordar minha filha e prepará-la para a escola. Pedi a ela que esperasse do lado de fora ou em outro cômodo enquanto eu preparava minha filha, o que foi recebido com um simples "não, eu não farei isso", e ela começou a caminhar irritadamente em direção ao quarto da minha filha. Neste ponto, o medo começou a se instalar. Eu sei que sou um bom pai, mas minha ex desgastou minha autoestima ao longo de anos de abuso emocional. Eu estava preocupado que ela fosse levar minha filha e eu não a veria novamente, independentemente de quão irracional isso pareça para mim agora. Corri para a porta da minha filha para tentar criar espaço entre minha ex, mas ela me empurrou para o lado para entrar. Eu estava em modo de pânico total neste momento e só queria tirar minha filha dela, então me movi rapidamente para a cama dela para acordá-la gentilmente antes que minha ex pudesse. Eu sei que a adrenalina estava alta e as decisões foram tomadas em menos de 10 minutos, mas vou me arrepender de não deixar minha ex fazer o que ela quer por muito tempo. Quando cheguei à cama, minha ex começou a gritar e dizer que eu a empurrei. Não o fiz, estava escuro e nós nos esbarramos, e chamou a mãe dela, que estava esperando do lado de fora. Ambas ficaram na entrada gritando para que eu entregasse minha filha, a que neste momento está nos meus braços e ainda meio adormecida. Eu não conseguia simplesmente entregá-la, então pedi a elas para saírem, pois isso era inapropriado. Pedi a todos que dessem um passo para trás, pois as coisas estavam saindo do controle, mas elas não podiam me ouvir por causa dos próprios gritos. Neste ponto, decidi que precisava levar minha filha para um lugar seguro e neutro, para que todos pudessem se acalmar e para que ela ficasse isolada do que já estava se tornando uma experiência potencialmente traumática. Aconcheguei minha filha no meu peito, abaixei a cabeça e tentei passar por elas. Quando cheguei à porta onde estavam paradas, minha ex me empurrou contra a parede, colocou a mão em volta do meu pescoço e tentou me segurar. Eu sou bem maior, então consegui me soltar sem tocar em ninguém e entrei em outro cômodo com minha filha ainda nos braços. Neste ponto, eu sabia que precisava chamar a polícia, apesar do terror do que poderia acontecer. Não era a primeira vez que ela cometia violência contra mim na frente da minha filha, mas era a primeira vez desde o divórcio. Eu estava com tanto medo de que minha ex distorcesse tudo e eu fosse preso que quase nem liguei.
Nem percebi as marcas vermelhas ao redor do meu pescoço de ser estrangulado até depois de fazer a ligação. A polícia veio, colheu depoimentos e, no final, prendeu minha ex por agressão. Consegui uma ordem de restrição temporária imediatamente depois que a polícia a levou embora e me deparei com uma decisão impossível: o que fazer agora? Eu não queria brigar pela custódia total. É importante para o desenvolvimento da criança ter os pais em sua vida. Também é importante que esse tipo de abuso nunca seja transferido para minha filha e que ela nunca seja exposta a algo assim novamente. No final, decidi retirar a ordem de restrição, colocar algumas proteções para minha filha e para mim e tentar construir alguma semelhança de uma vida normal para ela. Eu lamento enormemente ter feito isso. Desde então, minha ex passou por cima de mim, fez acusações aleatórias sem fundamento e fez com que seu advogado me assediasse, sabendo que eu não posso arcar com uma taxa de retenção indefinida porque não tenho familiares ricos para me ajudar como ela tem. Para piorar, agora ela aparentemente quer começar a viver em uma van, usando o dinheiro da venda da nossa antiga casa. Eu nem sei por onde começar aqui, mas viver em uma van não é de forma alguma maneira de uma criança viver ou crescer. Se ela quiser fazer isso por conta própria, sinceramente não me importo, mas não permitirei que ela sujeite minha filha a esse tipo de vida. Sinto que não há fim à vista e questiono cada decisão que tomei até aquele dia, no momento e depois. Isso tem afetado o meu trabalho, tenho lutado para me conectar emocionalmente com as pessoas. Estou apenas deitado, deprimido, apesar de ter uma nova casa para montar. Não faço ideia de como será o futuro, e sinto que perdi uma parte de mim depois do que aconteceu. Estou fazendo o meu melhor, e quando estou com minha filha, tudo parece gerenciável, mas quando estou sozinho na minha nova casa com caixas empilhadas na garagem, sinto-me tão vazio por dentro quanto me senti desde que percebi todo o abuso que sofri naquela relação e a jornada à frente que tenho que enfrentar depois de perdoá-la. Edição: obrigado a todos que compartilharam suas histórias e experiências. Isso é exatamente o que eu temia quando fiquei em mediação por 9 horas e tomei provavelmente a decisão mais difícil da minha vida. Eu não falhei com minha filha como tenho me dito, mas tenho muito trabalho pela frente para garantir que isso permaneça verdadeiro. Fiz o que achei certo, e uma das lições que aprendi é que o autossacrifício nem sempre é a solução certa. Para aqueles que mencionaram, tenho estado em terapia desde antes do divórcio. Minha saúde mental estava melhorando significativamente até que o ataque aconteceu. Todas as minhas habilidades de enfrentamento que construí foram ineficazes, e estou trabalhando para desenvolver novas, juntamente com sistemas de suporte mais fortes. Se eu fui capaz de manter a esperança de que ela mudaria de seus modos abusivos, posso absolutamente manter a esperança de que o futuro será mais brilhante por meio das minhas ações para proteger minha filha. Posso ter julgado mal, mas isso não significa que preciso comprometer quem eu sou. Você pode restabelecer a ordem de restrição ou obter uma nova. Lute pela custódia total. Essa mulher é claramente maluca, e é mais importante que seu filho tenha uma vida familiar saudável e estabilidade. É melhor para ele ter um bom pai em tempo integral do que dividi-lo com alguém que não pensa nos melhores interesses do filho. Seu filho não deveria crescer com alguém que pensa que a violência e o bullying são a maneira de conseguir o que deseja. O que acontece quando sua filha tiver idade suficiente para dizer não à mãe? Quando ela tem opiniões que seu ex não gosta? Você pode garantir que ela não será violenta com ela? Seu filho vem em primeiro lugar, então é hora de perceber que a custódia compartilhada não é o melhor para seu filho quando sua ex é do jeito que é. Lute pelo seu filho. Ela irá atacar você novamente. Você precisa, então, prestar queixa e pensar em seu filho sendo afastado de uma pessoa violenta. Você não pode, jamais, pensar que ela não colocará as mãos na criança se a violência for sua resposta à pressão ou à emoção. Principalmente agora, ela está sendo vingativa, custe o que custar, e mostrando sinais de uma vida instável. Você deve estar implacavelmente zangado consigo mesmo e com seu ex. Comece a se proteger, e isso protegerá seu filho. Meu namorado, M38, me deu um ultimato se eu, F25, não me mudar dentro de 6 meses. Meu namorado, 38 anos, e eu, 25 anos, estamos namorando há quase 1 ano, mas eu não diria que foi 1 ano consistente. Ele se divorciou cerca de 1 ano e meio atrás, e fui apresentada a ele por um amigo em comum. Eu queria levar as coisas devagar,
considerando que ele tinha se divorciado recentemente, mas ele realmente me pressionou, e cedi após alguns meses. Ele era muito atencioso, carismático, e as coisas foram ótimas por um tempo. Comecei a dormir na casa dele todas as noites há cerca de 5 meses, embora eu tenha meu próprio lugar. Eu sempre tive a sensação de que ele não gostava muito do meu lugar por causa dos meus gatos, e nunca nos sentíamos descansados depois de dormir lá. Depois de voltar de uma viagem de 3 semanas para visitar minha mãe na Europa, percebi uma mudança definitiva em seu comportamento em relação a mim. Ele parecia mais afiado, ressentido e menos afetuoso. Ele começou a ter episódios de raiva à noite depois de algumas bebidas e não queria discutir seus sentimentos comigo. Comecei a me afastar por causa de como ele me fazia sentir, mas quando perguntei se poderia passar algumas noites em casa sozinha, ele imediatamente se fechou. Eventualmente, ele me disse que estava chateado por eu ter escolhido ficar longe dele por tanto tempo devido ao quanto o relacionamento estava indo bem. Tentei explicar que precisávamos levar as coisas mais devagar se quiséssemos que funcionasse, e havia sinais de que ele não estava pronto para assumir um novo relacionamento. Eu disse a ele que nunca teria passado todas as noites com ele se soubesse que havia uma expectativa de sempre, mas ele ignorou isso e basicamente disse que essa expectativa deveria ser implícita nesse ponto de um relacionamento. Terminei com ele pouco depois porque não conseguia lidar com o estresse de estar perto dele e não ter tempo para mim mesma. Entendo completamente que um relacionamento deve caminhar para morar junto, mas não tão cedo. Ele tentou me explicar que era a expectativa dele nesse ponto porque ele queria uma parceira que basicamente se entregasse ao relacionamento. Ele nunca afirmou nada sobre eu me mudar em um certo momento no início, e tenho certeza de que estabeleci um limite dizendo que não me mudaria completamente até pelo menos o noivado. Ele sabia do meu limite, mas escolheu ignorá-lo. Tentamos uma situação boba de amigos com benefícios em que eu ia lá algumas vezes para jantar e apenas ficávamos juntos, mas ele começou a vacilar, me chamando para vir quase todas as noites em que estávamos separados. Eu dizia a ele que não, e que, se houvesse alguma chance no futuro, teríamos que levar as coisas devagar, mas não havia garantia de que eu me mudaria nos próximos 6 meses. Ele parecia aceitar por um tempo e depois voltava à ansiedade, não conseguindo lidar com a incerteza sobre onde eu estava, mesmo que estivesse apenas com amigas. Eu recebia chamadas tarde da noite em que ele me chamava de delirante, dizia que eu só estava me aproveitando dele e que ele merecia uma parceira melhor. Acho que estou digitando tudo isso porque esse relacionamento me deixou tão confusa. Eu realmente achei que o amava, mas percebo que ele estava segurando algo tão trivial sobre minha cabeça o tempo todo. Realmente parecia que o sucesso ou fracasso do relacionamento dependia de eu me mudar, e se eu optasse por não fazer isso dentro do tempo especificado por ele, não haveria chance. No fundo, eu sei que é tão bom termos nos separado, mas estou tão magoada por ele só querer o que era melhor para ele depois que me comprometi com o relacionamento. Tenho apenas 25 anos, estou terminando uma faculdade e valorizo minha independência até certo ponto, que ele não consegue perceber. Em vez de querer construir um relacionamento saudável, o que leva tempo, parece que ele só será feliz se eu escolher em detrimento da maioria do que me faz feliz. Como seguir em frente tendo amor por ele, mas sabendo que provavelmente não estava destinado a ser? Resumo: meu namorado de quase 1 ano espera que eu me mude para morar com ele se continuarmos juntos e trabalhar no relacionamento. Como eu não concordei, ele disse que não há motivo para seguir em frente e nem me deixou falar sobre meus sentimentos. Embora seja justo colocar suas necessidades antes das dos outros às vezes, isso parece extremo depois de estarmos juntos por algum tempo. Este homem parece tóxico. Nunca saia com alguém que não respeita seus limites e o pressiona para sair com essa pessoa. Essa foi a bandeira vermelha número 1. Um homem mentalmente saudável teria respeitado seus limites e levado as coisas devagar. Seu desejo de que as coisas avancem rapidamente é sua maneira pouco saudável de lidar com o divórcio e seus claros problemas de apego ansiosos. Ele precisa de terapia, não de namorada. Acredito firmemente que, se você não consegue passar um tempo sozinho depois que um relacionamento termina, então você não tem nada a ver com entrar em um relacionamento. Ele está fazendo você pensar que é você quem está arruinando o relacionamento, quando na verdade ele o arruinou no momento em que decidiu desconsiderar seus sentimentos e ignorar seus limites. Acho que você já sabe a resposta para isso.
Leia novamente como se um amigo estivesse lhe contando essa história. Você e ele querem e precisam de coisas diferentes nesse relacionamento. Ele não pode lhe dar a independência que você precisa. Você não pode dar a ele a dependência que ele exige. E está tudo bem. Você avança quando consegue aceitar que, embora o ame, não pode dar-lhe o que ele precisa no prazo que ele exige. Você avança quando internaliza que, mesmo que ele te ame, ele não é capaz de lhe dar o que você precisa em um relacionamento. Tudo isso é triste, mas tudo bem. Vocês não são compatíveis um com o outro nesta fase de suas vidas.